O problema não é ter o diagnóstico. O problema é ser limitado pelo diagnóstico. E as pessoas falam assim, mas você é jovem, né? Com 50, 60, 70 anos é diferente. Não, não é diferente. A minha coluna, se eu não tivesse me cuidando, era uma coluna de 60, 70 anos. Qual que é a diferença? E uma pessoa saudável de 60, 70 anos, às vezes tem uma coluna de 30. O próprio Joseph Pilates falava isso. Você é tão velho quanto a flexibilidade da sua coluna. Eu falei assim, eu nunca mais vou ter uma crise de coluna. Nunca mais. Eu posso ter crise se eu cair, se eu tiver um trauma, mas por descuido da minha saúde, nunca mais. Foi aí que parte do Pilates entrou definitivamente na minha vida. Na graduação, eu fui monitor de anatomia todos os anos. Eu fiz a graduação, 4 anos de graduação, e 3 anos eu fui monitor de anatomia. Amava a anatomia humana, porque eu entendia que se eu conhecesse o corpo humano, os tendões, as articulações, os músculos, eu conseguiria entender tudo. Só que não é, o corpo humano não é só anatomia humana, não são só músculos, tendões e ossos. A gente também tem toda a parte de fisiologia. E isso eu trouxe do mestrado e do doutorado. Então, a bagagem que eu tive no doutorado foi muito grande para conseguir atender pessoas com hipertensão, com diabetes, com osteoporose, com sarcopenia. São doenças que não são totalmente relacionadas à parte osteomuscular, parte do osso e do músculo. E quando eu fui para o mercado de trabalho no doutorado, que é atuar como um profissional de educação física, eu já senti que eu era diferenciado, porque eu trabalhava olhando como um todo. Eu não só passava exercício físico, eu só não passava treino. Eu olhava, eu via se ele respirava, se ele contraía o abdômen, se ele fazia os movimentos certos. Eu fazia uma anamnese para saber se ele tinha alguma doença pré-existente, se ele tinha alguma coisa naquele momento, se ele tinha um sobrepeso, uma obesidade, como que era o histórico dele, porque isso também é relevante quando a gente está falando de saúde, né? Então não é só passar treino. Quando eu comecei a atender, eu percebi que também eu poderia me especializar em alguma outra modalidade, algum outro tipo de exercício. Foi aí que eu conheci algumas pessoas próximas que estavam se especializando no método Pilates. Estava em alta o Pilates, mas não era tradicional como um yoga que é milenar, como uma musculação que é milenar. O Pilates ele é do século passado, então ele é recente, né? E eu achei que foi uma combinação perfeita o que o Pilates fez comigo. Ele começou a me mostrar que existia um método que eu já fazia bem parecido, só que aí eu comecei a alinhar e eu via nos meus alunos resultados incríveis. Eu comecei a atender pessoas diretamente, eu comecei a usar o que eu estudei quase 10 anos para ajudar as pessoas. Mas, antes disso, eu também comecei a me ajudar, né? Porque quando eu jogava tênis, eu me machuquei muito. Muito. Tive lesão no punho, no cotovelo, já torci o pé, tinha muitas dores, porque eu só jogava tênis. Igual as pessoas falam, eu tenho uma artrose, eu tenho uma hérnia, e eu só ando, eu só caminho. E o médico falou para eu caminhar, que é bom, tá suficiente. E o meu professor, na época, não tinha tanto conhecimento, meus pais não tinham tanto conhecimento, não tinha tanto acesso à informação, e eu só jogava tênis, então eu me machuquei muito, porque o tênis ele é muito agressivo. E quando eu tive a primeira lesão grave, foi antes dos 18 anos, que eu estava jogando tênis, eu tinha uma bolinha curta, uma deixadinha, eu saí correndo, coloquei minha raquete na frente e eu senti uma fisgada nas minhas costas. Falei, Aí eu parei de jogar, estava quente ainda, não senti tanto, só sentia fisgada, mas mesmo assim já travou. E aí peguei carona, fui para casa e quando eu cheguei em casa, que já estava mais frio, deitei no chão da sala e dali eu não levantei mais. Não consegui levantar.
O médico falou, a primeira vez que eu fui no médico com 17 anos, ele falou, você tem uma discopatia degenerativa, você vai conviver isso pro resto da vida. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou ter dor pro resto da vida? Ou eu vou conviver com uma degeneração pro resto da vida? E os profissionais que eu ia, né, tomar remédio no hospital, eles falaram, não, isso é normal, essas crises são normais, você tem uma degeneração, você vai ter essas crises. Mas não é normal. Não é porque você tem uma hérnia, porque você tem uma discopatia, você tem uma artrose, que você vai conviver com dor. A artrose não tem cura. Tem lá um desgaste articular e não vai voltar. E o que a gente precisa fazer é saber o que fortalecer, o que fazer para conviver com essa artrose, para que ela não doa e você tenha uma vida normal. Então, o movimento ele cura, mas quando a gente fala em cura, né, não necessariamente a gente vai apagar ali a artrose, ela vai voltar a regenerar. Vamos conviver com a artrose, só que sem dor. E aí, essa dor que tem no osso encostando no outro, porque o osso ele é muito inervado. Só que quando a gente tem uma armadura, músculos ao redor ali da articulação, ele vai sustentar essa cápsula, ela vai ser sustentada pelos músculos. E aí os músculos vão fazer uma armadura sustentando aquela articulação. E aí você não vai ter esse contato direto de osso com osso, e aí você não vai ter dor. E na coluna é a mesma coisa. A gente tem as vértebras, a gente tem os discos, e o meu disco, se a gente olhar na minha ressonância, ele está preto, porque ele está desidratado, e ele não volta a isso. E o núcleo, ele está degenerado, ele também não volta. Só que se eu não fizer nada, vai achatar cada vez mais e eu vou ter ali uma hérnia. Eu não tive a hérnia, mas eu tive o achatamento. E mesmo que se eu tivesse tido uma hérnia, a hérnia ela pode recuar em até 2 anos. Só que eu preciso tirar o estímulo. Qual que é o estímulo? De esmagamento. E como que a gente faz isso? Reforçando toda a musculatura ao redor da coluna. E o Pilates, qual que é um dos princípios fundamentais do Pilates? Esse arcabouço de músculos em volta de coluna, em volta da pelve, em volta de toda essa cintura que a gente chama de casa de força, que é o nosso powerhouse. E realmente, eu comecei a colocar o Pilates todos os dias da minha vida e eu levei isso como não um método, mas como um estilo de vida mesmo. Eu nunca mais tive uma crise de coluna, desde 2017. E eu espero que eu não tenha mais, porque eu vou continuar me cuidando. E hoje eu sou maratonista, eu corro 42 quilômetros, tem até ali as medalhas. Eu já completei 5 maratonas, estou indo para a 6ª e sem uma dor na minha coluna. Então não é porque eu tenho um diagnóstico que isso vai ser o meu destino. Ele é tratamento, ele é prevenção e ele faz parte ali de um movimento que você faz constantemente, né? Então, se a gente for pensar em prevenção, o Pilates ele vai trabalhar flexibilidade, ele vai trabalhar força, ele vai trabalhar mobilidade, ele vai trabalhar capacidade respiratória, ele vai trabalhar o que você precisa, literalmente é um método completo. Agora, se a gente for pensar em tratamento, uma pessoa que chega com dores no joelho, um desgaste, uma condropatia, já está ali com o joelho inchado, como que o Pilates ele vai agir nisso? Ele é um tratamento para dores no joelho, para dores na coluna, para dores no quadril, ganhando muita consciência corporal do que está acontecendo, do que você pode ou não pode fazer naquele momento, ganhando mobilidade e amplitude de movimento que às vezes você perdeu por medo de fazer os movimentos quando você teve o diagnóstico. Você vai ganhar força, porque a gente não ganha só força em massa muscular fazendo musculação. Isso é um mito que as pessoas têm. Porque quando a pessoa entra num 50 a mais, ela começa a perder massa muscular. Então ela precisa, mais do que uma pessoa de 30 anos, a trabalhar os músculos. E o Pilates a gente consegue trabalhar os músculos. Uma pessoa de 60 anos, se ela não fizer nada, ela tem um encurtamento muscular maior do que uma pessoa de 30 anos.
A gente precisa estimular isso de uma forma segura. O Pilates ele faz isso. Então, o Pilates ele consegue abraçar essas limitações que o corpo ele vai tendo com a idade de forma segura e de forma eficiente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, qual que é o melhor método, cientificamente falando, para tratamento de dores lombares? O Pilates. O Pilates está descrito como um dos melhores tratamentos para dores na região lombar. Então, isso já está provado. Se você pesquisar em artigos científicos, revistas científicas, vai estar escrito que você precisa fazer Pilates 2 ou mais vezes por semana para você ter os benefícios de alívio de dores e fortalecimento do seu corpo. Então, quando a gente pensa numa pessoa 50 a mais, essa procura pelo Pilates é justamente isso. O corpo ele vai entrando numa desaceleração, ele vai perdendo um pouquinho de força, vai perdendo um pouquinho de flexibilidade, vai perdendo um pouquinho de postura, e a gente consegue combater isso com Pilates. Então, melhora da postura, melhora da força, melhora da flexibilidade, consciência corporal. E isso já foi fala de uma das alunas do Pilates em Casa, que o melhor remédio para as dores é o Pilates em Casa. Essa frase também foi muito marcante para mim. Aí hoje eu me deparei com uma postagem do Renan que diz assim: dores, não espere passar, faça Pilates. Eu, Renan, inverteria a tua frase, se tu me permitisse. Faça Pilates, suas dores passarão. Foi o que aconteceu comigo. E aí é um combo para sua qualidade de vida dar um salto. É isso às vezes que as pessoas precisam. Ter algo que te dê resultados e isso vai te levar a ter outros resultados em outras áreas. Até da vida mesmo. Ter um relacionamento melhor com as pessoas. Quando você tem dor, você não tem um bom dia para uma pessoa do lado. Fala, bom dia para quem? Eu tô com dor. Ninguém é feliz com dor. Você quer que aquela dor quer jogar, às vezes, só a coluna na parede. Fala, não aguento mais essa dor. E aí você não dá um bom dia para ninguém. Agora, quando você não tem dor, você fala assim, bom dia pássaros. A gente brinca, né? Bom dia pássaros, bom dia vida. É porque você tá de bem com a vida, você tá sem dores. E hoje, né, eu recebo praticamente diariamente relatos das minhas alunas. Hoje, no momento que a gente está conversando aqui, mais de 11 mil alunas do método Pilates em Casa, método que eu criei na pandemia, melhoras de todos os tipos. E cada vez que eu recebo um relato desse, eu fico emocionado porque é uma vida que eu tô ajudando a transformar. Então eu já recebi relatos: Renan, fiz uma romaria de 28 quilômetros sem sentir dores no meu joelho. Não preciso tomar mais remédios para dormir. Minha depressão não existe mais. Consegui fazer meus primeiros 5 quilômetros de caminhada. Eu não ia até a esquina e eu comprava caixinha de Dorflex a todo momento. Hoje eu passo longe de caixinha de Dorflex. Só de vídeos são mais de 200 depoimentos que a gente já recebeu. A gente recebe diariamente na nossa comunidade da família Pilates em Casa. E o último que eu lembro foi um agradecimento porque até o intestino dessa aluna voltou a funcionar melhor depois que ela começou a praticar Pilates, agora na última turma. Ela falou que antes ela era seca, presa, e hoje com a prática do Pilates em Casa, com a prática também que a gente estimula a água, a gente estimula outros hábitos saudáveis, hoje ela está um reloginho. Se o movimento cura, se o Pilates é um dos caminhos mais seguros e completos para isso, a melhor prova não está nas teorias, mas nas vidas que foram transformadas. No próximo episódio você vai conhecer algumas delas. Eu tenho 66 anos e eu estava com muita dor nas minhas pernas, muita dor, estava arrastando as pernas. E quando eu mexendo na internet eu vi o Pilates, né? Com o professor Renan. Estou muito feliz porque, graças a Deus, minha dor melhorou
E eu comprava Dorflex de caixinha. Hoje eu não chego nem perto de Dorflex. E hoje eu fui participar da meia maratona de São Bernardo do Campo. Então eu andei 5 quilômetros. Eu tô feliz demais, gente. Eu que não conseguia nem ir até a esquina já de tanta dor nas pernas, hoje eu andei 5 quilômetros. Ó, olha a minha medalha. Eu tô muito feliz mesmo. Façam Pilates em casa que vale a pena. A gente vê que tem alguém junto com a gente, que a gente não está sozinho. É muito bom, gente. Vale a pena mesmo. Graças a esse professor, eu tô muito feliz. Muito. E muito obrigado. Esse movimento cura. As dores estão sumindo e eu tenho hérnia de disco, eu tenho artrose, eu tenho depressão, ansiedade, mas tudo isso está se recuperando, graças a Deus. E o professor Renan é muito dedicado aos alunos deles. Porque quando eu não faço a atividade, eu sinto muitas dores. E percebi que ao fazer isso me dá um alívio muito grande. Eu tenho escoliose desde os 12 anos de idade e não tinha dores, mas com a idade, né, hoje eu tenho 62 anos e hoje eu sinto algumas dores e confesso que quando não faço os exercícios, realmente eu sinto dores. Já tinha tentado vários estúdios, já fiz algumas vezes de Pilates, mas não tinha me adaptado com relação aos equipamentos e tal. Eu acho que o esforço era muito maior. E hoje, com os exercícios de adaptação que o professor orienta, eu acho que isso me ajudou bastante. Eu me sinto super bem mesmo. Eu acho que é qualidade de vida. Qualidade de vida, já estou estimulando a minha mãe também a fazer. E eu acho que me fez ver a vida de outra forma. Olá, meu nome é Rosália, tenho 58 anos, estou na família Pilates em Casa, estou muito feliz, pois eu tenho fibromialgia, tenho tendinite, sentia muitas dores no joelho, sentia muitas dores nos braços. Hoje eu consigo varrer uma casa, segurar um neto, consigo fazer todo o meu trabalho de casa. Estou muito feliz. Pilates em Casa é saúde. Eu recomendo todos vocês entrar para a família Pilates em Casa. Gente, foi a melhor decisão que eu já tomei. Através do professor Renan, eu estou muito feliz de fazer Pilates em Casa. Venha você também, é muito bom. Muito obrigado, professor. Tudo de bom.